Olá, minha gente. Quero conversar com vocês. Eu louvo a iniciativa da Bandeirante em fazer o debate entre os candidatos a prefeito. Mas eram muitos candidatos. Durou 2 horas, fiquei 2 horas em pé ali. Foi sofrível a minha condição. Me irritei até com isso. Mas a iniciativa da Bandeirante é louvável. Mas o debate compartimenta a possibilidade de você colocar ideias. 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e 30 para uma resposta, 30 segundos para fazer uma pergunta. É horrível, é compartimentado. E vocês viram que o debate era um debate a favor do Eduardo Pimentel. Não é? As perguntas dirigidas a eles por todos os candidatos. E o processo anterior da escolha dos candidatos foi vergonhoso. Compra de partidos, venda de partidos, ou conquista de partidos que não tinham ideia e se associaram por algumas vantagens, secretarias de Estado, benesses do governo. Horrível. Agora, eu quero comentar para vocês o que eu não pude comentar no programa. 1 minuto e 30 segundos para uma pergunta é horrível, minha gente. Eu vou comentar, para não tomar muito tempo nesse momento, hoje, a pergunta do Ney para o Dudu Pimentel, para o Pimentel, que é o candidato do Greca e o candidato do Ratinho. Ele perguntou o que era cultura. Meu Deus, o menino não sabe o que é cultura, ele não conseguiu responder. Ele não tinha uma frase de 1 minuto e 30 decorada para responder naquele momento. Então, não disse nada. E o Ney foi parcialmente acertado. Ele mostrou que, inclusive, culinária é processo cultural. Mas os dois não entendem bem o que é cultura. Eu vou dar para vocês o meu exemplo antropológico do que é cultura. Os homens viviam em bandos, geralmente ao lado do rio, que fornecia a água e possibilidades razoáveis, inclusive de saneamento. O rio era caudaloso. Uma criança caía no rio e morria afogada. Não havia o domínio da natação ainda. Mas um dia, um dos cidadãos deste bando cai nas águas caudalosas do rio, sem saber nadar, e ia se afogar naturalmente. Mas, por uma sorte incrível, passa ao lado dele um tronco boiando, ele se agarra no tronco. E agarrado no tronco, ele demanda a uma margem. O pessoal todo, passivo, olhando o afogamento, mas mentalizaram a experiência, o que aconteceu. Ele se salvou agarrado num tronco. O dia que uma criança cai no rio e um dos membros do bando, raciocinando em cima do que tinha visto, o tronco salvando a vida do cidadão, agarra um tronco e joga na água, dando a possibilidade da criança se agarrar no tronco, ou mesmo se jogando junto com o agarrado no tronco, e salva a vida da criança, ele estava fazendo cultura. O que é a cultura, então? A cultura é uma experiência percebida por um humano, homem ou mulher, e mediada pela inteligência para a satisfação de uma necessidade da pessoa. Ele fez cultura, ele aproveitou a experiência do tronco salvando um cidadão, um companheiro do bando, e utilizou isso para salvar outro. Isso é cultura. É uma experiência mediada pela inteligência para a satisfação de uma necessidade humana. É evidente que depois esse processo cultural se estende à pintura, às artes, ao teatro, à música. E quando esse grupo vem para uma cidade, civis em latim, a cultura se transforma em civilização. Então estava acertado o Ney quando disse que culinária é cultura. E um processo cultural da cidade tem que ter esse sentido. Colocar espaços públicos à disposição para a experiência e a transmissão de cultura. Entretenimento é outra coisa.
não é exatamente cultura, é uma coisa vazia, é um negócio. E o pessoal gosta muito de entretenimento. Pouca gente entende o que é cultura, e o que falta na população curitibana e brasileira é a cultura política, a experiência passada dos erros e dos acertos, das maneiras de administrar cidades e países ao longo da nossa história, da história do mundo. Então, minha gente, fica aqui o meu comentário, que eu não pude fazer na hora, porque o tempo era impossível, não havia essa oferta de tempo. Eu vou fazer comentários sobre muita coisa. Quero bater um papo posteriormente sobre o Luciano Dulce, dizendo que eu não construí nada como governador do estado. Vou falar sobre isso. Fiz o diabo, só o Luciano que não sabe. Então, minha gente, por este momento, o comentário que eu quero fazer é esse. Eles não sabem nem o que é cultura, mas querem administrar ou governar Curitiba. Um abração, minha gente, do Requião.